Muito bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês, conversar um pouquinho e amadurecer algumas ideias sobre a reforma trabalhista. Vocês vão ver junto conosco que, na verdade, a parte do que se tem dito, ela não é salvação de nada para ninguém. Pelo contrário, ela conseguiu piorar, vamos colocar assim, a situação para todo mundo. E principalmente para vocês, partindo do pressuposto que eu estou falando para um público de contadores, contabilistas, né? Mas eu vim no afã, no anseio de tentar ajudá-los a entender um pouquinho esse contexto e tentar minimizar os riscos dessa legislação tão mal feita já adiante. Eu quero, antes de entrar no tema propriamente dito, agradecer em primeiro lugar a Deus pelo fôlego de vida, por ter me despertado mais um dia, por ter me sustentado até aqui e por ser o Senhor da minha existência. Agradecer também o sindicato local, o Delton e a todos aqueles que confiaram em mim para poder conversar com vocês a respeito dessa situação. E sem mais delongas, porque eu não quero falar muito para não enfadá-los, na verdade a parte mais interessante é quando vocês fazem pergunta para a gente chegar num denominador comum. Eu já começo explicando algumas bases, algumas ideias para vocês entenderem como que a coisa se desenrola, tá ok? Eu não tenho um nome para essa nossa conversa, esse nosso contato. Mas o meu objetivo, se eu fosse colocar, eu diria que a minha palestra se chama Reforma Trabalhista, como não falir o seu cliente. O meu objetivo é esse. É que vocês saiam daqui com uma determinada consciência de não gerar um passivo oculto para o seu cliente. Para que ele não chegue na frente da Justiça do Trabalho e não piore a situação ainda mais do que esteja, tá certo? Então vamos lá. A gente precisa entender, pessoal, eu sei que vocês não são da área, eu vou tentar trazer alguns conceitos jurídicos para o senso comum, mas a gente precisa entender algumas ideias jurídicas para depois contrastá-las com essa reforma. Tudo bem? Então vamos lá. O Brasil, assim como alguns outros países do mundo, eles escolheram uma certa tradição para fazer as suas leis. Cada país, de acordo com a sua história, com a sua cultura, com a sua construção, escolhe fazer o seu regramento de um determinado jeito. O Brasil escolheu um jeito. Que jeito é esse? O Brasil escolheu fazer as suas leis através de grandes códigos. Então ele pega as relações mais densas e importantes e compila tudo em um livro só. Então ele pensou assim, tá bom, então qual é a relação que mais existe entre o povo brasileiro? A relação entre pessoas. Relação entre mim e meu vizinho, entre mim e meus parentes, a relação entre empresas, entre pessoas. Aí ele pegou todas as regras que formam ou que regulamentam essas relações e fez um código. Isso se chama Código Civil. Regulamenta as relações entre pessoas, sejam elas naturais, aquelas que nascem da natureza, somos nós, sejam elas jurídicas, aquelas que nascem da construção da ideia de alguém. Aí ele falou, e se der problema? Se uma dessas pessoas fizer algum mal para outra? Então eles pegaram um outro grande código e fizeram o Código Penal, prevendo os crimes. A nossa construção é toda em cima disso. Aí falaram assim, como é que a economia do Brasil se sustenta ou se construiu? A economia do Brasil se sustenta até hoje e se construiu através de uma relação entre o detentor do capital e aquele que tem o trabalho. Então a gente precisa regulamentar. Então surgiu a ideia de se compilar, de se condensar e fazer uma consolidação das leis do trabalho.
fez então um grande código para regulamentar as relações entre trabalho e capital. E quando essas questões todas geram um problema e precisam ser decididas por um terceiro, aí surgem os códigos de processo. Problema entre pessoas, Código Civil e o Código de Processo Civil, para eu buscar de um terceiro, na verdade um juiz, a solução daquele conflito. Se há uma falta grave, eu pego o tipo no Código Penal e uso o Código de Processo Penal para um juiz dizer quem é vítima, quem é agressor e qual é a pena consequente disso. Eu pego as relações de trabalho, que está na CLT, e ela, levando mais a sério essa ideia da compilação em grandes códigos, ela vem e traz dentro de si mesma o processo do trabalho. Não existe um código de processo do trabalho. Isso está dentro da própria compilação da CLT. A gente precisa entender isso para entender um pouco a estrutura, certo? Agora, o que acontece? E a primeira ideia que eu quero que vocês gravem. O Código Civil que a gente tinha, vocês, não sei quem aqui vai se lembrar, ele era de 1916. Era a maior compilação, era de 1916. Em 1975, eu nem era nascido, resolveram reformar esse código. E pensaram o seguinte, olha, o código é muito antigo, é de 1916, havia preceitos muito ultrapassados. Vamos reformá-lo? Vamos. Em 1975, abre-se, inaugura-se, então, um novo projeto de lei no Congresso Nacional para refazer o Código Civil. Sabe quanto tempo esse projeto, e a bandeira não gostou de mim, caiu? A gente apoia. Sabe quanto tempo esse projeto tramitou no Congresso? Alguém chuta? Não? Não é da área de vocês, né? Esse projeto tramitou no Congresso Nacional por 27 anos. O Código Civil que a gente tem, dito de 2002, ele iniciou o seu pensamento em 1975. Então levou 27 anos para o Congresso Nacional pegar um código que a gente tem, refazê-lo e aprovar um novo de acordo com as regras de hoje. Certo? Certo. Depois, qual é o código quando a gente tem problema entre as pessoas? Qual é o código que a gente usa para levar esse problema para o juiz? O Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil era da década de 70, certo? E ele, sendo da década de 70, sofreu várias alterações ao longo do tempo. Era a melhor, na minha visão, isso sou eu que digo, tá? Na minha visão era a melhor lei que a gente tinha, o CPC. Mas acharam que também ele precisava ser reformulado. Então pegaram o CPC para organizá-lo e trocar o número de artigos. A estrutura dele permaneceu a mesma. As ideias centrais permaneceram as mesmas. Fizeram praticamente uma troca de número, porque com tantas alterações, ele estava meio deficiente naquela ordem, artigo 1º, 2º, 3º, ele estava com alguns problemas. Então pegaram o CPC, fizeram um novo CPC só para trocar número de artigo. Sabe quanto tempo levou isso? 5 anos. O novo CPC começa a tramitar em 2010 e é aprovado em 2015. Aí eles falaram o seguinte, olha, a CLT também é antiga. A par do que o CPC, e a gente começa a entrar na reforma. A CLT também é antiga, a gente precisa reformular, reestruturar, a gente precisa dar uma recalchutagem na CLT. E a CLT vem e sofre essa reforma trabalhista. Vocês sabem quanto tempo levou para a reforma trabalhista ser aprovada? Lembrem-se disso. Código Civil, 27 anos. Código de Processo Civil, só para refazer os números, renumerar. Levou 5 anos. Sabe quanto tempo levaram para fazer a reforma trabalhista? 8 meses. Em 8 meses,
Ou seja, de dezembro de 2016 até julho de 2017, eles alteram toda a estrutura que dava forma às relações de trabalho. Aí eu pergunto para vocês, se a melhor lei que a gente tinha, só para fazer remuneração, levou 5 anos para sair do papel e virar lei, dá para fazer uma reforma estruturante num dos nossos grandes códigos em 8 meses? É a primeira análise que a gente tem que fazer. A segunda análise que a gente tem que fazer é a seguinte. E aí a gente começa a detectar por que ela veio com tantos problemas. Segunda análise que a gente tem que fazer. Quando ela foi para o Congresso em dezembro de 2016, a reforma trabalhista tinha passado por audiências públicas, tinha sido discutida, tinha sido debatida, já estava um certo dissenso contra alguns pontos. Mas sabe como que ela chega na mão do deputado Roberto Marinho? Ela chega para alterar cerca de 7 artigos da CLT. E esses artigos falavam sobre convenções e acordos coletivos de trabalho. Esse era o foco da reforma nesse momento. Isso chega na mão do deputado Roberto Marinho, então pensa. Foi debatido com a sociedade, com o sindicato, com juízes, com procuradores, com advogados, e chega na mão do deputado a alteração estruturante de 7 artigos da CLT, para a gente repensar um pouco a questão da convenção coletiva e do acordo coletivo, certo? Isso chega na mão do deputado Roberto Marinho, e eu não sei o que aconteceu, né? E eu costumo dizer, já virou até praxe, eu não sei se algum dos colegas já me ouviram falar isso, mas me parece que numa determinada noite, num rompante de genialidade, o deputado Roberto Marinho recebe aquilo que eu identifico, porque eu não vejo outro encaixe melhor, recebe uma entidade espiritual, só que ela não tinha sido alfabetizada, não sabia ler nem escrever. Ele recebe esse espírito analfabeto e ele transforma aquilo que era para mexer com convenção e acordo coletivo numa reforma de mais de 100 artigos, sem discutir com ninguém, sem perguntar para ninguém, e manda isso para o Congresso para aprovação. Então essa é a segunda ideia. A gente debate 7 artigos e formula uma coisa jurídica, uma coisa que encaixa num sistema, num código, e de repente, num rompante de não sei o que, ele muda de 7 artigos para mais de 100 artigos. E manda isso para o Congresso. Agora imagine só, se para alterar 7 artigos de acordo e convenção coletiva, já houve uma discussão, audiência pública, como é que uma pessoa sozinha, que não tem formação na área trabalhista, consegue enxergar tanto problema, altera a CLT em mais de 100 artigos e bota isso para aprovar? Segundo problema. Então a gente tem o primeiro problema do tempo, a reforma de um código em 8 meses. Segundo problema, da alteração da estrutura total daquilo que se tinha proposto. Terceiro problema, que tipo de Congresso aprova essa lei? Porque se nós tivéssemos, e aí eu passo para vocês a minha impressão, cada um tem a sua, se nós tivéssemos um Congresso legítimo, uma presidência que está preocupada realmente com os anseios do país, por mais que nos desagrade, a gente pensa, poxa, os caras estão pensando no Brasil. Agora, reflitam comigo. Nós estamos num Congresso que por 2 vezes, às vésperas de ser votado dentro dele, se o presidente da República, que recebe o maior corrupto já conhecido na história desta nação, 11 horas da noite, é gravado recebendo informações sobre corrupção, compra de agentes públicos,
e diz: tem que manter isso aí. E isso chega no Supremo, e o Supremo precisa, pela Constituição, da autorização do Congresso. E o Congresso vem e vota dizendo o seguinte: não, isso não tem nada a ver. Ele é o presidente da República, mas ele foi pego de surpresa. E às vésperas dessa votação, ele faz reuniões com cabeças de partidos, distribui emendas para cada partido, ou seja, ele compra o voto de sua inocência diante de uma prova cabal, de uma gravação, com a voz dele, sabendo ou tomando conhecimento de sistemas corruptos. Esse é o Congresso que aprovou a reforma trabalhista. O que é que você espera? Tem um determinado deputado, hoje ele é ministro, e eu ontem vi ele na televisão e comentava a minha esposa: eu não suporto olhar para a cara desse cidadão. Esse deputado, senhor, mais robusto do que eu, quando foi perguntado acerca da votação do Congresso, no sentido de suspender a investigação contra o presidente, ele dança na frente das câmeras. Ele dança, ele ri na nossa cara, dizendo: olha, vocês têm prova, vocês têm a mala do assessor do presidente correndo pelas ruas com 500 mil reais, mas vocês não mandam na gente, quem manda aqui somos nós. E ele dança na nossa cara em rede nacional. É esse tipo de Congresso que aprova uma reforma estruturante de um dos nossos códigos. Aí eu pergunto: código 8 meses, do dia para a noite de 7 artigos vira 100, e é aprovado por esse tipo de pessoas que estão no poder. Eu não estou fazendo apologia de partido, não vou falando de nome, não esqueçam isso, não é isso. Eu só estou evidenciando os fatos. Corrupção em cima de corrupção, denúncia em cima de denúncia. Pergunto para vocês: essa reforma tem algum jeito de ser legítima, democrática e boa para o país? Olha como ela nasce, olha como ela nos é entregue. Isso não tem como defender um negócio feito desse jeito. Mas o problema não para aí. Se ele tivesse sido feito desse jeito, mas obedecesse toda a estrutura, ele focasse em toda a forma como a CLT foi montada, tudo bem. O problema é que aquela entidade espiritual analfabeta também não entende nada de lei. E começa a fazer um estardalhaço terrível nas relações de trabalho. E há ainda quem defenda, e são muito poucos, se não esse do governo dessa natureza, que fala: não, tem que aplicar tudo. Pois eu digo para vocês: não apliquem tudo, não andem nessa linha, porque se vocês andarem nessa linha, o trem vai pegar. Tá certo? E aí, o que acontece com esse sistema? Eles vêm, eles fazem toda essa bagunça, aprovam essa lei, só que eles se esqueceram de uma coisa. E para sair um pouco da área jurídica, permitam-me ler para vocês um poema, bastante conhecido, mas eu vou ler para vocês. Assim escreveu Carlos Drummond de Andrade: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eles fizeram todo esse estardalhaço, estão querendo jogar isso para a gente, mas eles esqueceram que no meio desse caminho havia uma pedra. E essa pedra se chama Constituição Federal. A Constituição Federal, para que vocês entendam porque não são da área, ela funciona como se fosse um alicerce. Então pensem, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma construção, de construir, mas pelo menos acho que todo mundo conhece o conceito. O que é o alicerce?
O alicerce é algo que você faz sob uma edificação e que sustenta essa edificação. A Constituição Federal, ela é o nosso alicerce. É ela que sustenta todos esses grandes códigos e todas as leis que a gente tem. Agora, pensando na construção civil e trazendo para o direito para vocês entenderem isso. O que é que acontece com uma construção, com uma parede que é feita fora do alicerce? Então você vai lá, faz uma casa bonitinha, faz um alicerce bem feito, mas na hora de fazer a casa, você quer fazê-la maior, ou você quer fazê-la menor, ou você quer fazer mais alto do que a estrutura do alicerce. O que acontece com essa casa, gente? Vamos lá? Ela cai. A mesma coisa acontece com as leis. Quando elas são aprovadas, e piores aquelas que são feitas por essa entidade espiritual analfabeta, elas precisam estar aprovadas ou feitas em cima do alicerce, em cima da Constituição. Se elas estiverem para fora do alicerce, se elas estiverem para dentro do alicerce, ou se elas estiverem além do alicerce, elas não se sustentam. Elas caem. E isso é o que a gente chama do direito de inconstitucionalidade. Quando alguém perguntar para vocês o que é uma lei, um artigo ou algo inconstitucional, é quando aquela lei, aquele artigo ou aquele fato não está em cima do alicerce que é a Constituição. Eles fizeram essa reforma, esqueceram totalmente o alicerce, deixaram de lado e foram fazendo o que eles achavam que devia fazer. E quando a gente pega essa lei e coloca em cima do alicerce, a gente vai ver que ela está totalmente fora e não se sustenta. E a gente vai entrar em alguns pontos específicos que eu quero que vocês gravem, para que vocês passem isso para os seus clientes e eles não serem mais prejudicados do que estão sendo com toda essa insegurança jurídica. Quando a gente olha para a Constituição, e agora a gente parte para a análise do nosso alicerce, certo? E a gente vai partir para a análise da lei em alguns pontos. Sempre lembrando que daqui a pouquinho vocês vão poder fazer pergunta. Quando a gente parte para a análise desse alicerce, a gente vai ver que dentro dele, a gente tem um tijolo especial. A gente tem um alicerce todo para regular a relação entre pessoas, para regular o processo, para regular as relações de trabalho. E as relações de trabalho, a gente vai ver esse tijolo, ou essa parte do alicerce, lá no artigo 7º da Constituição. Esse artigo eu acho bem legal se vocês conseguirem guardar. O que esse artigo 7º da Constituição nos diz e nos ensina? O artigo 7º da Constituição, que é o alicerce que embasa toda a CLT, ele diz o seguinte, ó: são direitos dos trabalhadores